Olá, você que está aqui ligado no nosso canal. Eu sou o Adenilson. Hoje a gente iniciando aqui mais um episódio da nossa matéria, né? A catequese sacerdotal. E nada melhor do que ter aqui um sacerdote conosco, que no caso é o Padre Nelson. Padre Nelson, muito obrigado pela sua disponibilidade em se propor a vir ensinar para gente mais coisas sobre a doutrina da Igreja Católica e trazer esse crescimento tanto intelectual quanto espiritual para aqueles que estão nos assistindo. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua caminhada na igreja, sobre a comunidade. Fica à vontade, se apresente para quem nos está assistindo. Olá, queridos e queridas. Eu sou o Padre José Nelson, da paróquia Santa Rita de Cássia, em Juquitiba, São Paulo, na Diocese de Campo Limpo. E sou sacerdote há 2 anos. Estou aqui na paróquia já há 3 anos. Cheguei aqui ainda seminarista, assumi na administração paroquial, por uma necessidade da igreja. E aqui estou, então, sacerdote até o momento, muito feliz com a escolha da vocação secundária. Por que secundária? Porque nossa primeira vocação, e uma vocação única a todos, é a vocação à santidade, mediante o amor de Deus vivenciado. Qualquer outra vocação, ela vem depois. Dentro desse depois entra a vocação então sacerdotal e todas as outras que muitas vezes entendemos profissionalmente. Mas na verdade, quando fazemos aquilo que amamos, exercemos a nossa vocação com muito mais alegria. Isso daí é verdade. E hoje, já falando sobre isso, né, de exercer a vocação com alegria, o nosso tema de hoje é exatamente o sacramento da ordem, né? O senhor quer dar alguma introdução a respeito do tema? Falar um pouco sobre o sacramento da ordem antes de eu começar aqui as perguntas? O sacramento da ordem, entre os 7 sacramentos ministrados pela Igreja, instituídos por Jesus Cristo, o sacramento da ordem, ele se encontra dentro de uma divisão que fazemos do sacramento como sacramento de serviço, que está no mesmo pé de igualdade do sacramento do matrimônio. Eles um não é maior do que o outro, apenas as missões, ocorrem de um modo diferente. Enquanto sacerdote, então o sacramento da ordem, o serviço ao povo de Deus, mediante essa escolha e uma vivência, como, por exemplo, o celibato. Tema esse que tratei num outro canal, outro dia, também respondendo a um padre que me questionava para trabalhar esse tema, do celibato. E o sacramento do serviço dentro do matrimônio, o casal, então, constituído, vivenciando esse sacramento como serviço também ao povo de Deus, à família, mediante essa escolha vocacional que eles também realizaram. No caso, já como o senhor tocou neste assunto, como é que foi para o senhor, assim, muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem identificar, né, esse chamado. É porque a pessoa quer, eu quero se tornar um padre e vou lá e me torno padre, ou a pessoa tem algum tipo de chamado, independente de qual curso a vida da pessoa está indo, e ela meio que se rende a esse chamado. Como é que funciona? Como é que foi para o senhor isso? Olha, enquanto cristão, e não poderia deixar de ser diferente, o chamado é o ponto principal. Eu não vou dizer que a pessoa querer ser padre, ela não chegue lá. Mas existe uma diferença entre o só querer e o ser chamado a querer. Eu lembro, aos 8 anos de idade, uma professora, então na escola, em uma de suas aulas, perguntou para nós alunos o que queríamos ser quando crescer. Eu cresci muito no tamanho, mas na idade, hoje já tenho 42 anos. Mas assim, eu lembro que eu respondi naquela ocasião, eu quero ser padre ou médico. Padre ou médico. Claro que o percurso da vida sempre foi uma pessoa, meus pais, tementes a Deus, católicos desde criança, moravam, eu sou pernambucano, nasci em Bezerros, estado de Pernambuco, e morávamos na roça, facilidade.
E a igreja não é a que eu tenho, por exemplo, na cidade hoje, ou mesmo lá onde eu morava, a facilidade que se tem. Mas quando dava, o padre ia, né, tal, e assim celebrava na comunidade, a gente caminhava muito quando ia à missa e assim por diante, e aquilo foi despertando aquele gosto, aquele interesse. Então, aos 8 anos de idade, eu já sabia ler e escrever. Então, eu rezava terço nas novenas, nas vilas, né, em casas e assim por diante, né, bem engajado nesse sentido. Queria ser padre ou médico, mas o crescimento, a vida, as situações me afastaram um pouco da igreja, até que num determinado momento eu já tinha estudado, né, o curso técnico de enfermagem, trabalhava na área, achava que a vocação sacerdotal estava distante, não era mais para mim. Queria casar, ter filhos. Eu lembro que eu sempre conto essa história em algumas entrevistas, né, bate-papo a respeito da vocação, né, que eu queria ter um Fusca com Ah. 11 catarrentinhos dentro, né, que não ia caber tudo isso no É, Fusca, né, eu precisaria de um micro-ônibus, mas assim, viver minha vida nesse sentido. Namorei, fui noivo, né, vivi com uma pessoa durante, né, 8 anos, depois não deu certo, e 3 anos depois do final desse relacionamento, catequista, engajado na igreja, era coordenador da catequese. Eu lembro que um padre disse: Já pensou em ser padre? Aí eu falei: Pensei, mas isso. Aí contei a história dos 8 anos. E ele disse: Mas pode. E eu ainda tinha na mentalidade: para ser padre, precisaria ser puro, nunca tinha que ter namorado na vida, dado um beijo, ou alguma coisa nesse sentido, porque muitos pensam isso, né? O exatamente. padre, sei lá, todo sacerdote que nunca namorou e assim por diante. Tem sacerdote que sim, sim. Às vezes eu muito jovem no seminário, eu fiz essa opção desde o início também. Vai muito de cada um, do que a vida conduziu ou como você se permitiu ser conduzido. Mas uma vez eu aprendi, a vocação, ela é o encontro de três vontades: a vontade de Deus, a vontade da igreja e a vontade do vocacionado. Se essas três vontades se encontram, esse chamado é eficaz e você será feliz na escolha que fez. É o que eu costumo pensar e tentar viver hoje. Aí, fui para o encontro vocacional. Agora voltou. Pode continuar. Tivemos um congelamento aí na imagem. Chegou para mais ou menos em que momento? Se recorda? O senhor estava falando sobre os três momentos que acontecem, né? Da vontade Ah, da os três igreja, do momentos. vocacionado. Então, os três momentos que eu aprendi é assim: o chamado, né? Então, ele se dá nesses três momentos. O chamado de Deus, então, a vocação, o encontro. Deus, a igreja e o vocacionado. Precisa acontecer essas três vontades para que então a vocação seja realmente uma alegria para o vocacionado, para a igreja e para Deus. E no caso, hoje, uma pessoa assim, que às vezes ela fica com aquele questionamento, né? Eu geralmente acredito eu, né, que a maioria, antes de buscar, né, esse chamado vocacional, ela parece que fica meio receosa, então ela fica procurando ali alguns sinais, né? Será que alguém vai me falar alguma palavra? Alguém vai fazer alguma coisa assim que me faça entender que é isso que Deus quer de mim? Então, assim, pro caso de quem de repente sente esse chamado, mas não conseguiu identificar direito ali que Deus está chamando essa pessoa, né, a ser um vocacionado. Qual que Uhum. seria o seu conselho para essa pessoa? Primeiro, a pessoa procurar se conhecer. Então, eu recomendaria, né, ser uma pessoa engajada na igreja, né, ou mesmo que não seja, mas sentiu isso, né, e está começando uma caminhada na igreja, procurar um sacerdote da sua paróquia para conversar, né, entender um pouco mais o que é essa vocação, como que na vida daquele sacerdote que o acompanha mais de perto, que o conhece mais, né? Foi esse despertar? Como é que foi esse sentir esse chamado, esse calor, né, para querer ser padre? E fazer uma direção espiritual,
procurar um encontro vocacional na diocese, porque ir ao encontro vocacional não quer dizer eu vou ser padre. Eu posso ir ao encontro vocacional e descobrir que a minha vocação é o matrimônio, que a minha vocação é a vida religiosa consagrada, né? E não um padre diocesano, um padre secular, mas um padre religioso, né, de uma congregação religiosa. Posso entender que a minha vida, sei lá, é ir fazer a missão mundo afora, né, uma vida como um missionário leigo, não necessariamente, né, um padre, e assim por diante. Então, a primeira coisa é tentar buscar os mecanismos que nos auxiliem a esse discernimento da vocação, se realmente é isso que eu quero. E nada melhor para discernir uma vocação do que você se inserir e procurar pessoas dentro do meio que vive esta vocação. Então, o encontro vocacional é um bom caminho. Encontro vocacional, né? É que no caso a pessoa fica até com aquela preocupação. Aí se eu chegar lá, né? Aquela sensação do compromisso, né? Então, porque ela foi perguntar, porque Uhum. ela tá interessada em ser. Então, assim, você que se sente chamado a isso, e como o Padre Nelson acabou de falar, não quer dizer que por você ter ido lá e querer entender, não quer dizer que obrigatoriamente você vai se tornar padre. Até então que também a pessoa é durante toda a vida dela, né? Mesmo depois de ser consagrado sacerdote, no caso, não é, Padre Nelson? A pessoa está estudando ou durante esse período vocacional ela viu que não é isso, que o chamado dela é outro, a pessoa também tem a opção, né? De vivenciar aquilo que Sim. ela mudou, né? Até mesmo, né, durante o processo formativo, por exemplo, a minha turma, ela eram 13 jovens, né? Assim, jovens no bom sentido, né? Porque eu já tenho 42 anos e dois de padre, então não tão jovem sem eu entrar no seminário. A minha vocação e do padre que foi ordenado junto comigo é chamada para a igreja de vocação tardia, porque ela já aconteceu depois, né, dos 25 anos de idade, né? Então, eu ia no seminário, eu tinha 29 anos, né? Então, quer dizer, eu já tinha uma caminhada de vida, mas tem jovem que entra com 17 anos no seminário, né? Então, comparar 17 para 29, os 12 anos é uma lacuna considerável no amadurecimento. Claro, que não é a idade que amadurece a pessoa unicamente, mas toda uma caminhada de vida que a pessoa leva e se permite viver esse amadurecimento. No entanto, né, o encontro vocacional ele nos ajuda a fazer esse discernimento, né? Discernir essa vontade ou essas três vontades, qual eu trabalhei no início. E dos 13 que entraram, ordenaram dois. Eu e o padre Márcio Melo, que está na paróquia São Pio X. Né? Os outros 11 ficaram no caminho. Nossa. Né? Uns já estão casados, outros já são pais, né? Outros, uns se engajaram, né, na vida laical, né, e firmes na igreja, músicos, né? Tem um que é coordenador pedagógico, o outro trabalha na delegacia de ensino, virou professor e subiu em carreira e assim por diante, né? Seguiu um outro caminho vocacional, mas chegou a concluir filosofia. Tenho amigos que chegaram a terminar até a teologia e depois desistir. Depois de ter terminado, falou: não, não é isso mesmo que eu quero Exato. seguir, no caso, né? Então, você que ficou na dúvida, não é porque, nem porque você procurou o grupo, né? Porque você procurou o sacerdote da sua paróquia, mas é porque você procurou conhecer, né? Porque no caso, quem tem a. Eu tenho, isso é muito repetido geralmente na catequese, né? Quem não, quem exerce o sacramento da ordem pode obter depois o do matrimônio. Agora, quem tem o do matrimônio não pode ter o da ordem, não é isso? Exato. Né? Assim, ou um ou outro. Né? Não dá para me ser um padre casado na Igreja Católica Apostólica de Rito Romano. Né? Eu tenho que fazer uma opção. A igreja não me obriga. A igreja não chega para mim e diz: olha, você tem que ser um papa, você ser padre, você tem que ser celibatário, e ou sim ou não, e agora? Não, não é assim. Está na doutrina da igreja. Eu fiz uma escolha. Existe uma mania das pessoas de querer casar os padres a qualquer custo.
O né? povo Mas fica ninguém pergunta quem é incomodado, o né? padre. Simplesmente, por que é o padre? Você vai num lugar, né, em qualquer lugar que você vai pela primeira vez, dá uma entrevista, ou você está numa paróquia num bate-papo, ou você vai visitar uma casa de alguém, você vai visitar uma casa pela primeira vez, você senta para almoçar, tomar um café, dar uma benção, e abre para um bate-papo, a hora que você abrir o bate-papo, vai ter alguém da casa que vai dizer: posso fazer uma pergunta? Aí você diz: pode. Você se mostra ali disponível, tal, a responder o que for perguntado, dentro daquilo que você sabe. Mas você já sabe qual será a pergunta. Por que padre não pode casar? É verdade. Então, é uma coisa assim muito, né, das pessoas terem isso, né? Não é que o padre não pode casar, ele fez uma escolha dentro da doutrina da igreja, que vive aquilo que foi dito por São Paulo, que para cada um existe um estado de vida. Uns, né, se casam, outros vivem uma vida celibatária, mas em ambas eu tenho que viver o quê? O amor de Deus, a felicidade, a humildade, a simplicidade, o respeito e a fé. Isso é em qualquer uma das escolhas. Para uma coisa que às vezes as pessoas confundem, por isso, né, é uma temática só trabalhar essa palavrinha, celibato. O celibato é para a vida sacerdotal e religiosa, não é para os casais. No entanto, o sexto mandamento, a castidade, é para todos. Não é só para o padre, é para os casais também. No caso da castidade, como que seria para os casais? Já que o senhor já tocou no assunto. Travou novamente. Pode falar. Parece que quando o assunto é polêmico, a câmera até fala, Eu não, acho que esse não é aí, pra gente vamos, falar de vamos polêmica, parar, viu? esse assunto é polêmico. Aí trava a imagem. Mas eu dizia assim que a castidade é para todos, o celibato não. O celibato é uma escolha da vida sacerdotal e religiosa consagrada. Mas a castidade é o sexto mandamento da lei de Deus. Então é para os casais, para os solteiros, para os religiosos, para os padres, para qualquer um cristão, né, viver a castidade. E as pessoas confundem muito isso, castidade e celibato. Celibato é um estado de vida, né, do sacerdote, do consagrado, da vida religiosa e assim por diante, que ele opta, faz essa opção, esse juramento de viver essa vida celibatária unicamente para servir o povo. Esse sacrifício não é uma obrigação, mas uma escolha daquele que vive essa vocação. É uma escolha, né? Vou. A gente, em meio aqui à conversa, as perguntas já estão sendo inseridas no meio, né? É, Sério? no caso, qualquer um pode receber esse sacramento? O da ordem. Desde que ele seja batizado, que tenha a primeira Eucaristia, que seja crismado, que não tenha recebido o sacramento do matrimônio, ou caso tenha acontecido um matrimônio, porque pode acontecer também na vida de alguém, né, da pessoa ter sido casado e depois ter acontecido alguma situação e a pessoa ter tido uma nulidade matrimonial, e aí ela está apta também para receber o sacramento da ordem. Agora, qualquer pessoa, qualquer jovem, né, pode sim receber este sacramento, desde que faça toda a preparação, né, siga aquilo que é do período formativo e aquelas três vontades se completem. Então, a de Deus, a da pessoa e a da igreja. Né? Se tudo isso ocorre, chegará a ordenação, sim. No caso, a pessoa ela é escolhida para a ordem que ela vai participar ou ela que escolhe? Que no caso há diferentes exercer do sacerdócio, né? Geralmente tem alguns que as pessoas veem como religioso, aqueles que estão sempre na televisão, tem alguns que, no caso, estão sempre em clausura, em oração. Então a pessoa vê, não é, mas como é que ele se tornou padre desse jeito? O outro, sei lá, é beneditino, franciscano, como é que funcionou? Então,
Essa parte aí entra dentro da identificação com o carisma. Por exemplo, eu gosto muito da espiritualidade inaciana, de trabalhar a palavra de Deus, né, com calma, meditando, fazendo meditações longas. Né? Eu preparo a minha homilia, ela vai praticamente de quinta a sábado para me preparar a homilia dominical, porque eu vou rezando, meditando os trechos, as leituras, né? Trabalho muito com a Lexon Divina, que é a leitura orante. Gosto muito dos retiros, né, na linha inaciana voltados à meditação da palavra. Mas, por exemplo, nunca me vi como um padre jesuíta, apesar de gostar da espiritualidade. Eu sempre me vi como um padre secular, um padre diocesano, que está numa paróquia, né, por um tempo maior. Né? O padre religioso ele tem isso, ele está numa paróquia agora, amanhã a congregação dele decide que ele tem que, sei lá, ir para a Europa, para alguma coisa, ou ir para uma escola da congregação, uma universidade, e ele sai imediatamente. A obediência, como o padre diocesano tem, o religioso também tem. Mas, porém, né, o padre diocesano, normalmente, ele vive numa paróquia determinada pelo bispo, né? Ali ele vai ficar normalmente um tempo maior e assim por diante. É um padre que vive o exercício do pastoreio em um território fixo por um período maior, né? Vive muito a questão pastoral, né, e administrativa. O padre religioso, né, então, dentro daquele carisma da congregação, então você pega um franciscano, por exemplo, que trabalha com os moradores de rua no centro de São Paulo. Né? Então, que vive na rua, que está sempre ali em contato com o povo, né, com aquelas pessoas mais necessitadas, vivendo o carisma de São Francisco de Assis. Aí vamos olhar, você citou os beneditinos, aí vamos olhar os monges, então, de clausura, né, que vivem nos conventos em uma vida contemplativa, de oração, e assim por diante. O que não quer dizer que eles não podem em nenhum momento sair, mas a maior parte da vida deles é dentro daquele convento, né, vivendo ali aquele estilo de vida, aquela regra e assim por diante. Entendi. Em meio a isso também, né, a gente fez aqui a pergunta se qualquer um poderia receber esse sacramento, também é um questionamento que também às vezes acontece, porque em outras denominações, por assim dizer, você vê a mulher exercendo um papel como sacerdote e até apóstola, né? E muitas pessoas falam, "Ué, mas por que a mulher não pode também ser sacerdote na Igreja Católica? Ou não há esse impedimento?" Acho que deu travado de novo. Aí, agora voltou. Só falou. Opa, calma aí, é polêmico. Pode falar. Né? Não, existe sim o impedimento para a mulher dentro, né, do rito católico apostólico romano. O sacerdócio ministerial ele é vivido unicamente pelo homem, né? Porque é assim, Vai voltar, vai voltar. polêmica, viu? Ó, você faz Aí, pergunta voltou. polêmica, traz. Voltou. Não, assim, na Igreja Católica, o sacerdócio é vivido unicamente pelo sexo masculino. Né? Então, só o homem pode ser padre. Jesus era homem, os apóstolos eram homens, e assim por diante. Então, vem-se desse segmento bíblico. Então, se deu continuidade a esta sucessão. É uma extensão dos apóstolos a vivência desse sacerdócio. Né? Assim como a gente olha para a hierarquia da igreja, de Pedro, primeiro Papa, né? Então hoje o Papa Francisco, e assim vai, os bispos, sacerdotes, diáconos. Existe dentro da Igreja Católica uma possibilidade da pessoa ser casado e viver essa participação na vida clerical, que é o caso dos diáconos permanentes. Esses sim podem ser casados. Outros ritos permitem, então, a ordenação de mulheres, mas não o rito católico apostólico romano. No caso, então, das freiras, seria mais ou menos um serviço para aquelas que querem se dedicar ao servir a igreja também? Sim, é um serviço, mas não é o Mas não sacramento da tem ordem. a Então, comparação com o sacramento, é o né, que a da gente vai ordem. chamar de vida consagrada e religiosa.
Então ela é consagrada, ela vai viver uma vida celibatária, ela vai fazer os votos de profissão, né, que aí tem vários segmentos, varia muito das congregações, né, até chegar nos votos perpétuos, que tem noviciado, aspirantado, tem todo um período formativo também, até que ela chegue aos votos perpétuos, né, e assim por diante. Quanto tempo isso vai levar, vai variar de congregação para congregação, mas também é uma escolha, mas não é o sacramento da ordem, né, que uma freira, por exemplo, recebe. Ela recebe uma consagração para o servir, né? Consagração, Então né, tá. onde ela vai fazer a promessa dentro daquela congregação religiosa, né, de servir dentro do carisma qual ela escolheu, porque também tem freira também de N ramificações assim em termos de carisma, né? Vamos pensar nas claretianas, as clarissas, né, as beneditinas também, porque o ramo beneditino não é somente masculino, ele é feminino também, né, as franciscanas e assim por diante. É muito legal que, assim, é um assunto que tem uma pontinha aqui, só que ele vai e se estende, né? É uma coisa, assim, bem complexa e bem ampla, né? Vai se trabalhando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então tem muita coisa para a pessoa se desenvolver, né? Dentro da igreja. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, trabalhando, né? Com essa catequese sacerdotal para desenvolver sistemas que geralmente são levantados questionamentos acerca disso, né? Ou às vezes, como o Padre Nelson até citou, toda vez que vai fazer a visita na casa de alguém, mas por que que padre não casa, né? Aí fala, a pessoa tá mais incomodada dele não casar do que ele próprio, né? Houve, né, um período, no caso, que os padres casavam e depois foi modificado isso em alguns concílios também, né? E tem outras, no caso da Igreja Brasileira, né, a do Cisma, os padres casam, né? Mas é por conta dessa diferenciação de ser Igreja Católica Apostólica Romana? Explica um pouquinho mais isso pra gente. Sim, aí, como eu já tinha citado antes, né, o rito católico apostólico romano nunca foi permitido o casamento, né, dos padres, né, e não vejo nenhuma tendência, né, de isso ocorrer no futuro também, pelo menos assim, não vejo. E se me perguntassem, né, também assim, o senhor como padre, né, queria casar ou quer casar, de modo algum, para a vida que eu levo como sacerdote, né, conciliar o sacramento do matrimônio junto seria hoje, por exemplo, impossível, né, para a vida, né, que eu levo como sacerdote, o modo como eu administro a vida sacerdotal. Então, em termos de dedicação, porque é assim, ou você vai deixar a desejar de um lado, ou você vai deixar a desejar do outro. Então, para viver o sacerdócio, né, é necessário uma dedicação total. Então, o padre, ele não é padre de uma única capela, ele é padre da igreja. E sendo padre da igreja, ele vai cuidar de um território, seja um religioso ou seja um diocesano. Dentro, claro, da vida religiosa, não somente uma paróquia, mas às vezes uma universidade, uma escola, depende do carisma muito da congregação. Mas ele tem que se dedicar integralmente àquilo. Assim como um pai de família também se dedica inteiramente à sua família. Então, a família do padre é todo o rebanho ali confiado para ele naquela paróquia. Então, ele precisa se dedicar àquele rebanho de uma maneira também integral e conciliar, então, uma outra vida junto, ou esse outro sacramento, que seria o matrimônio, eu vejo como inviável dentro da vida sacerdotal, na forma como se vive o rito católico apostólico romano. Já pegando Então, até um não vejo gancho isso. em diferentes denominações, né? No caso, aquela pessoa ali que exerce um trabalho ali religioso que é casada. Aí geralmente vem aquela crítica: como é que uma pessoa que não é casada pode dar um conselho para alguém, né? Então ele tá meio que questionando por dentro de uma vivência da pessoa por não ser casada não poder opinar na vida de alguém que é casado. O senhor, como sacerdote, o que o senhor teria para dizer para esse tipo de questionamento? Olha, e isso eu entendo de uma forma muito simples. Discernimento,
descrição, espiritualidade, vivência, né? Ou seja, o tempo de vida, a história, tudo isso contribui para que no momento de uma conversa o padre tenha então discernimento para aconselhar de uma forma correta, mesmo, por exemplo, eu tive uma vida, né, vivi com alguém, né, durante, né, 8 anos, né, fui noivo, né, namorei, né, tenho esse conhecimento assim. Trabalhei 12 anos dentro da minha profissão anterior, que era técnico em enfermagem, então tive uma vivência anterior. A facilidade que eu tenho para entrar dentro dessa temática, claro que é muito maior do que um padre que não vivenciou tudo isso. No entanto, não quer dizer que aquele padre que não vivenciou não saiba dar um conselho de fato a um casal, por exemplo, em uma crise. Né? Por quê? Porque entra justamente essa vida de espiritualidade, essa dedicação da oração, esse discernir, né, aquilo que o Espírito fala e o Espírito Santo realmente fala, né, quando a gente se predispõe a ouvir dentro da humildade, da simplicidade, o reconhecer que não sabe tudo e procurar, às vezes, um aconselhamento com alguém que não sabe tanto, que sabe mais, no caso. Eu, por exemplo, uma vez eu atendi um telefonema de um sacerdote que tem, acho que praticamente, acho que já 10 anos de sacerdócio. E eu, na época, estava que acho que não tinha nem 6 meses ainda que eu tinha sido ordenado. E ele me ligou pedindo um conselho para um atendimento que ele estava fazendo. Ele estava atendendo um jovem em uma situação e ele não sabia, né, como aconselhar de fato. Porém, ele sabia que eu tinha uma certa experiência de vida dentro daquele determinado assunto. Então, ele ligou para mim pedindo um aconselhamento de como ele deveria atender esse jovem, ou, ele não conseguindo isso, se eu estaria disponível a fazer este atendimento, caso a pessoa também assim aceitasse. Isso é humildade. Eu reconhecer que eu não sei tudo e buscar alguém que possa me aconselhar ou aconselhar alguém que eu esteja aconselhando. Tem até a questão do achar que por conta, né, do meu cargo, eu tenho a Sim, responsabilidade de dar uma resposta, né? E como o sim. senhor falou, que o Espírito Santo suscita, né? E como um fruto do Espírito Santo também é um conselho, né? Então, essa questão do aconselhar, o próprio Espírito encaminha, né? E com certeza ele encaminhou ali na consciência daquele sacerdote em te procurar, né? Às vezes acontecem umas coisas assim. Eu não saio contando para todo atendimento que faz, eu vou contar a minha vida para a pessoa, para depois atender, para a pessoa poder ter, então eu vou falar disso porque o padre entende, porque ele já viveu. Não, eu não saio contando a minha vida em cada atendimento. Não é assim. Mas às vezes, dentro de um atendimento, um casal, por exemplo, pede um conselho, às vezes um atendimento de um casal. E aí eu dou uma resposta, às vezes vem a pergunta, mas como o senhor sabe disso? Aí eu digo assim, eu leio bastante. Como é que o senhor sabe? Ué, como? Eu leio Questionamento. bastante. O pessoal fica ali, ué, mas como pode saber tanto sobre isso? Ai, Padre Nelson, muito bom, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade em vir aqui trazer esses ensinamentos que eu acredito que vai enriquecer bastante a vida da pessoa que está buscando essa vivência. Acredito que a pessoa que está nos assistindo aqui, que de repente está ali no coraçãozinho dela ali, de repente nesse momento tá até batendo mais forte, não é isso, eu acho que Deus está me mostrando através aí dessa live aí que é esse chamado que Deus tem para minha vida. Ou talvez não, foi bem esclarecedor que o Padre Nelson acabou de falar, então eu sei que minha vivência é essa. Bom, mas de uma coisa assim, eu lembrei até de uma conversa que eu tive com outro sacerdote, que eu até questionei de como ele descobriu essa chamada na vida dele, né? Ele falou, um outro sacerdote me aconselhou o seguinte, faça a experiência vocacional, se sentir chamado, entre no seminário. E se no final não for, você tem como ir lá e falar, agora eu sei que não é isso e eu posso casar ou não casar ou viver
a vida da maneira como hoje eu me sinto chamado, porque eu sei que não era aquilo. Porque depois, se você casar e falar, ah, era para eu ter sido sacerdote, aí já é mais difícil daquilo voltar para trás, né? Então, no caso, a pessoa ela tem a escolha quanto a essa chamada, né? Que até o momento, mesmo depois de ordenada, a pessoa pode ir lá, né? Conversa, emite uma carta, vem a dispensa de Roma para a pessoa. Então, a igreja ela trabalha tudo como uma ordem, né? Então, não é uma coisa assim que é jogada, nem que a pessoa depois que entrou agora ela tá ali dentro de uma gaiola, não tem mais como sair. Então, é tudo aberto, né? É aquela questão que o senhor falou no começo, a pessoa sente chamado, né? O chamado vem para ela, vem da igreja e vem de Deus, né? Então a pessoa só está respondendo ali essas três chamadas. Eu acredito que você que está assistindo esse vídeo, acontece em você aí quantos desses chamados? Um, dois, três, ah, não sabe ainda? Então, assista mais uma vez essa live. Para Nelson, eu gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais, deixando também uma bênção para nós, todos nós que estamos aí lhe assistindo, e espero que o Senhor também venha mais vezes aqui na nossa catequese sacerdotal aí, trazer bastante temas legais aqui para a gente desenvolver. E você que está aí, que tem alguma pergunta, quer fazer pro Padre Nelson a respeito desse tema, ou de repente você que está numa curiosidade aí de saber a respeito de um outro tema, deixa aí nos comentários abaixo que a gente vai adorar ler e desenvolver outros temas em cima dos questionamentos, tá bom? Padre Nelson, fica à vontade. Também, caso, né, alguém queira, né, fazer alguma pergunta pessoal, conversar sobre a temática, pode me acessar também nos canais, né, no Instagram, né, PE José Nelson, vai aparecer lá. Também no Facebook, PE José Nelson da Silva, aí vai aparecer também, ou Paróquia Santa Rita de Cássia, Juquitiba SP. Também é uma forma de ali você encontrar também o acesso de canal para mim, e assim por diante. Eu não sei como é que está a questão do tempo, mas eu posso fazer essas considerações finais Fica à contando um vontade. discernimento? Fica à vontade. Porque você citou agora no final a questão da pessoa ficar, né, na dúvida dessa questão da vontade, né? Eu vou, eu não vou, e Sim. dentro do caminho, dentro do processo, eu tenho medo. Ah, e agora eu entrei no seminário, então agora eu tenho que ser padre, porque eu já entrei no seminário. Não. A qualquer momento eu posso sair, né, discernir que a minha vocação, na verdade, não é aquela, como eu citei, de amigos da minha turma, por exemplo, de início no seminário. No entanto, é necessário uma coisa. Primeiro, a dúvida. Sem dúvida, eu não consigo caminhar. A dúvida ela é necessária na vida. Porque se eu tenho dúvida, eu quero respostas. Então eu vou buscá-las. Se eu acho que eu tenho certeza, eu posso viver a vida meio relaxado. Não estou dizendo que isso é algo assim único. Não existe outra forma. Não. Mas eu entendo dessa forma. Então, durante a minha caminhada, eu tive dúvidas? Tive. Né? Quando eu fui para o encontro vocacional, eu não queria ir para o encontro vocacional. Esse padre insistia, montava toda aquela questão que eu disse, o padre puritano que nunca podia ter namorado na vida, então eu não queria ir. Eu estava namorando, o que eu fiz? Apresentei para o padre minha namorada. Falei, padre, essa é minha namorada. Ele falou, hoje tem encontro vocacional. Eu falei, então, essa é minha namorada. Aí ele disse assim, mas mulher também pode ir no encontro vocacional. Aí a Aí, sua e namorada agora, foi e né? participou também? Aí ela foi e participou, né? Ela não se tornou freira, hoje é casada, tem filhos, né? Inclusive batizei o primeiro filho dela, mas eu me tornei padre, né? Então, Batizou o primeiro filho dela aí. batizei o primeiro filho dela, né? E assim por diante, são amigos, né? Até hoje, ela, o esposo, e assim por diante, temos uma boa amizade, uma boa relação. E durante a caminhada vocacional, às vezes eu ficava na dúvida, será que eu não fiz uma escolha, né, sei lá, baseada apenas na vivência de alguém e não na minha vida mesmo? Será que realmente esse é o meu chamado? E a gente vai vivendo essa dúvida. Chega um momento que a gente encontra uma certeza dentro dessa dúvida, não quer dizer que não existe mais hoje para o Padre José Nelson uma dúvida do que ele quer ser. Se me perguntasse o que o senhor seria hoje, padre, seria minha resposta novamente. Mas durante a caminhada no seminário, eu tive momentos que eu duvidava,
que assim, de se a minha vocação era aquela, se eu deveria continuar ou não. Aí aparecia, sei lá, uma moça, né, encantadora, né, que dava aí você ficava, meu Deus, né? Tá me dando bola, e agora, né? Padre, ou eu vou me converter, saio do seminário e caso, vou ter os 11 catarrentinhos. Ser ou não Então ser, né? ficava aquele despertar. E aí Deus vai te mostrando as respostas. Quando você coloca essas dúvidas em oração, coloca isso dentro de um processo formativo, a direção espiritual que eu falei que é muito importante, essa abertura, né, do seu coração de fato a Deus e a ouvi-lo. E a minha resposta final se deu-se, ainda dentro da filosofia, em uma vez questionado numa paróquia sobre a questão do ajudar. E tinha os jovens levavam marmita para os moradores de rua no centro de São Paulo. E um dia disseram assim, eu falei, o que vocês estão fazendo? Ah, a gente vai levar comida para os moradores de rua lá no centro de São Paulo. Eu falei, se você tivesse avisado antes, eu ia. Vai nada. Todo mundo que passa por aqui só fala isso, mas ninguém nunca vai. O padre não vai, o seminarista não vai, e assim por diante. E eu nunca gostei de ser desafiado. Prepotente, eu fui naquele momento e disse, se você tivesse marcado, eu iria sim. Quando é a próxima? Tal dia. Mandei colocar na minha agenda, falei, vocês vão ver se eu não vou. Mas eu fui prepotente para aquela visita, para levar aquela comida aos moradores de rua. Chegou a tal data, eu fui. E estava lá no centro de São Paulo, eles fazem uma fila, tal, pegando, e tinham pessoas de todo jeito, que moram ali na rua, em situações de rua, então, às vezes que não tomam banho, né, que não tem uma higiene e assim por diante. Então, o que a gente vai imaginar? O cheiro, essa questão, e é o natural. E eu via que as pessoas iam chegando, mas eu estava todo engomadinho, como diz o ditado. Eu falei assim, é padre? Aí disseram, não, é o seminarista da paróquia. Mas será que ele não pode fazer uma oração para mim? Eu acho que se pedir para ele, faz. Aí começaram a pegar a marmita e vinha pedir para mim rezar. Vários vinham pedir uma oração. Até que um quis me dar um abraço. Aí eu falei, opa, pera lá. Quando eu vi que de longe o cheiro não era agradável, eu dei uma disfarçada e disse, vou pegar uns papelão ali atrás. Eu fui atrás da Kombi para recolher os papelão das caixas das marmitas para evitar aquele abraço, porque eu não queria ficar com o cheiro, né, daquele morador de rua. E assim por diante. Esse era o meu pensamento. Mas ao ir atrás da Kombi, eu me deparei de frente para a Catedral da Sé, que a gente estava ali no Marco Zero de São Paulo. E olhando do pátio para dentro da catedral, pela altura, eu só pude enxergar o crucifixo ao centro e vendo Jesus naquela cruz. Então eu me perguntei, esse é o padre que você quer ser? Isso que a minha mente vinha. Eu lembro que eu voltei e aí a pessoa estava ali ainda e eu disse, pode vir. E ela veio, eu fiz a oração e ela não estendeu os braços para abraçar. E eu falei assim, pode? E ela disse, mas eu não estou limpo. E eu falei, mas Jesus nunca perguntou para abraçar ninguém se ele tinha tomado um banho antes. E ali eu abracei aquele morador de rua. E os jovens que estavam lá me disseram, seminarista, você vai sair daqui e vai celebrar, não vai dar tempo. Que seria tomar um banho. E eu falei, mas por quê? Mas você não está sentindo? Eu falei, o quê? A única coisa que eu sentia era o perfume de rosas. E naquele momento eu decidi nunca mais duvidar da minha vocação. A primeira paróquia, né, que eu, né, fui nomeado na igreja como para ser padre, justamente a paróquia Santa Rita de Cássia, né? E acho que vocês estão vendo aí uma rosa na frente, né? O odor de rosas continua na minha vida. Apenas permita que o Espírito Santo fale, porque Deus de fato fala por ele e você vai sempre fazer a escolha certa. Então que o bom Deus vos abençoe, vos guarde e vos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, Padre Nelson? Prazer imenso estar aqui contigo. Espero tê-lo aqui mais vezes, para que todos, né, não somente eu, mas todos aqui, né, conectados a nós, possam beber aí do seu conhecimento, que isso venha trazer, né, fortalecimento
para a vida de todos aqueles que nos assistem. Que assim seja, fé, força e coragem. Amém.